Fala, curioso! Tudo certo? Nas últimas semanas, apresentamos aqui a série Os Improváveis Campeões da Champions League, na qual contamos curiosidades sobre os times pouco badalados que surpreenderam o mundo e venceram o maior campeonato de clubes do planeta. No último vídeo, contamos a história do time inglês Nottingham Forest, que conseguiu o feito por 2 temporadas consecutivas, muito graças ao técnico do clube na época, Brian Clough. E é por ser um personagem tão importante, mas também muito polêmico, que hoje falaremos especificamente dele nesse vídeo. E seja mais uma vez muito bem-vindo ao Esporte Curioso. Eu sou Giovanni Froemig, mas pode me chamar de Gigi. Sou jornalista, apaixonado por esportes e um curioso por natureza. Antes de entrarmos na curiosa história de hoje, aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, curtir, comentar e divulgar esse vídeo. Fazendo isso, nossas histórias alcançam mais pessoas como eu e você, apaixonados por esporte e curiosos por natureza. Aproveite e também curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. No vídeo de hoje, falaremos sobre um importante e polêmico personagem da história do futebol, o ex-jogador e técnico Brian Clough. Nascido em 21 de março de 1935, Brian Clough começou a carreira de jogador no Middlesbrough, da Inglaterra, time da cidade em que ele nasceu. Em 6 anos atuando como atacante, ele disputou 213 partidas e marcou incríveis 197 gols, uma média de 0,92 gol por partida. A grande questão é que o tamanho do talento do artilheiro também era proporcional à capacidade que ele tinha para ser problemático, já que ele sempre tinha atritos com os colegas de time e vivia pedindo para ser transferido. Diante de tantos pedidos e diversos problemas, o Middlesbrough cedeu e vendeu Clough ao Sunderland. Com a camisa do novo clube, o modo artilheiro continuou impressionando, já que em 61 jogos ele marcou 54 gols, mantendo uma média alta, 0,88 gol por partida. Com uma carreira promissora e com esses grandes feitos, Clough certamente se tornaria um dos grandes nomes do futebol mundial. Se tornaria, caso não fosse uma lesão séria que ocorreu com ele. Em um jogo contra o Bury, ele se chocou com o goleiro Chris Harker e rompeu os ligamentos do joelho. Operado e recuperado, ele voltaria aos gramados 2 anos após a lesão, mas não suportou as dores e jogou apenas 3 partidas desde o retorno, aposentando-se aos 29 anos. Assim, como jogador, Brian Clough jogou 274 vezes, somando as atuações com a camisa do Middlesbrough e do Sunderland, e marcou incríveis 251 gols, uma média de 0,91 gol por jogo. Um ano após a aposentadoria, ele iniciou a carreira de técnico do Hartlepool United, da 4ª divisão, e teve como assistente o ex-goleiro Peter Taylor. Lá, os resultados não foram grande coisa, e a melhor colocação foi um 8º lugar. No ano de 1967, Brian e Taylor saíram do time e no mesmo ano assumiram o Derby County, que há algum tempo já estava na 2ª divisão. Na primeira temporada à frente do comando do Derby, o time ficou no meio da tabela, o que se justificou pelo fato de o elenco estar em um processo de reformulação. Para a temporada seguinte, Clough manteve no clube apenas 4 jogadores que já estavam lá antes da chegada dele e realizou uma série de contratações que trouxeram resultados. Na temporada de 1968-69, o Derby County conseguiu o título da 2ª divisão, com direito a uma série invicta de 22 jogos. No ano seguinte, a primeira temporada de Clough na Elite, o Derby ficou com o 4º lugar, mas devido a alguns problemas financeiros, o time foi suspenso das competições europeias na temporada que ainda viria. Na temporada de 1970-1971, o Derby não passou de um 9º lugar, mas em 71-72, pela primeira vez na história, o Derby County disputava o título inglês. Em uma disputa muito acirrada com o Leeds, Liverpool e Manchester City, o Derby levou a melhor sobre os rivais e conquistou o seu primeiro título inglês, por apenas 1 ponto de diferença após vencer o Liverpool por 1-0 no último jogo. Tudo ia muito bem, mas aí acabou entrando em cena o lado polêmico de Clough.
Após o título, Bryan se envolveu em confusões com a diretoria do Derby porque exigiu que pudesse levar a família dele em uma viagem de pré-temporada, além de realizar a contratação de jogadores sem o consentimento da diretoria. Assim, a temporada de 1972-73 não foi das melhores para o Derby. O time não conseguiu defender o título inglês e terminou na 7ª posição. Na Copa dos Campeões, a atual Champions League, a participação foi bem boa, chegou às semifinais da competição, caindo diante da Juventus da Itália. Por conta dos problemas com a diretoria, Clough acabou saindo do Derby no final de 1973. Logo depois, ele e Taylor assumiram o comando do pequeno Brighton, da 3ª divisão, onde não conseguiram resultados expressivos e ficaram menos de um ano, após Clough assumir o Leeds United, então campeão inglês, que havia perdido o técnico Don Revie para a seleção inglesa. Na primeira oportunidade em um time grande e sem Peter Taylor de assistente, Bryan não durou muito. Foram apenas 44 dias de resultados ruins e brigas com os jogadores da equipe. Clough era um ferrenho crítico do estilo de jogo e do técnico anterior, Don Revie, enquanto os jogadores eram leais ao antecessor. Sem clima para a permanência, a corda roeu para o lado mais fraco e Clough acabou deixando o período de comando do clube que, embora curto, ficou marcado no futebol inglês e rendeu o excelente filme Maldito Futebol Clube. Em 6 de janeiro de 1975, Brian Clough voltaria a comandar um clube da 2ª divisão. Considerado um time de médio porte na Inglaterra, o Nottingham Forest passou a ser visto de outra forma nos anos seguintes, após a chegada do técnico Brian Clough. Lá, em apenas 4 anos, ele levou o time que até então estava na 2ª divisão do futebol inglês até o glorioso bicampeonato da Champions League, que na época era conhecida como Copa dos Campeões. Para saber mais sobre a história do Forest e a relação do time com o técnico, acesse o link que está aparecendo aí na tela. Lá você vai ver toda essa trajetória e a trajetória do clube que teve o auge sob o comando de Clough. Nos anos seguintes, com as mudanças de elenco, Bryan não conseguiu manter o ritmo do Forest e sempre ficou no meio da tabela. Na temporada de 92-93, ele não conseguiu evitar o rebaixamento do Forest para a segundona do inglês e se aposentou logo em seguida. Brian Clough ficou 18 anos, um total de 994 jogos, no comando do Nottingham Forest. As últimas glórias da carreira dele vieram no final da década de 80. Em 1988-89, foi campeão da Copa da Liga, terminou em 3º lugar no campeonato inglês e alcançou a semifinal da Copa da Inglaterra, perdendo para o Liverpool, em confronto marcado pela tragédia de Hillsborough. No ano seguinte, veio o bicampeonato da Copa da Liga. Nas 2 temporadas subsequentes, Bryan ainda levou o Forest a 2 finais de Copas, mas acabou derrotado em ambas. No final do período à frente do Forest, Bryan começou a enfrentar problemas sérios com o alcoolismo e necessitou de um transplante de fígado em 2003. Um ano depois, ele não resistiu a um câncer no estômago e faleceu aos 69 anos, mas deixou um legado e muitas histórias no futebol. E você, curioso, já conhecia a carreira de Brian Clough? Sabia que além de técnico ele havia sido um excelente jogador? Então aproveite para curtir, comentar e divulgar nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nada. Siga também nossas páginas no Facebook e no Instagram. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!